E o Carson tinha um negócio que o pessoal falava que era, como ele gostava muito de rinha de galo, ele fazia uma rinha de vez em quando, tipo, Pinduca, vai com o Rosado. Que ele sabia qual era o pior treino de cada um ali. Ó, fulano vai te pegar hoje, vai te bater aí, bichão. Aí depois que acabava aquele tempo, tu botava mais 1, 2 seguidos ali, cara. Tu pegava 3 seguidos. Sem tempo para acabar até bater, cara. Imaginou? Ah, é? Até um bater? Às vezes ele marcava tempo e às vezes ele levava exaustão, cara. Caramba. Então, você participou, inclusive, quando começou os embates entre jiu-jitsu e luta livre também. A gente conhece a sua... Não vou entrar muito no detalhe, mas a gente conhece a história da sua luta com Marco Ruas. Aquilo não valia dinheiro, não valia nada, né, Pinduca? Valia a honra e você defender a tua modalidade. É isso, cara. Não tinha dinheiro. Isso é surreal. Sem luva. Como é que foi? Chegaram, você falou, Pinduca, vamos ali que você vai sair no braço? Naquela época, não existia dinheiro, cara. Ninguém dava aula, não dava aula de jiu-jitsu. Eu ganhava dinheiro com a minha academia de ginástica, musculação. Eu tinha acabado de me formar em educação física, me formei em 78, e logo em 79 eu abri a minha academia. Acabou a escola e comecei a parte profissional. Aí comecei a aula de ginástica, musculação, tinha muita menina, era a época da ginástica feminina, aquele boom, né? Sim. E a parte masculina também. E os meus amigos ali da Figueiredo eu levava tudo para o Carson. Vamos treinar no Carson, vamos treinar no Carson. Não tinha negócio de dar aula. Eu era assistente dele para aprender, cara. Entendi. Se eu pagasse a ele para ele me ensinar, ficava barato. Porque o que eu aprendi com ele, que hoje eu, como professor, coloco como conteúdo nas minhas aulas, legal, que eu aprendi, não tem preço, cara. É como se fosse uma universidade de jiu-jitsu. Sim. O meu convívio com ele, aquelas experiências dos treinos, das aulas para os iniciantes, o programa de defesa pessoal, aquilo tudo está armazenado na minha cabeça até hoje, cara. Sensacional. Aí, quando eu comecei a desenvolver o lado profissional do jiu-jitsu, quando eu pedi permissão a ele para botar uns tatame na minha academia, eu comecei a desenvolver essa prática. Tudo que eu aprendi e colocar para os iniciantes que vinham ter aula comigo, cara. Mas, então, me fala como que numa época onde não se tinha aula, não dava dinheiro, não dava nada, o que te levava a falar assim, ó, vale a pena ir lá e sair na mão com um cara sem luva, sem nada, valendo tudo, com um monte de gente me olhando? Pagar o que ele me ensinou. Perfeito. A retribuição foi essa, porque quando houve esse desafio, eu estava subindo para treinar e na escada, para subir lá para o tatame de cima, encontrei o Carson, o Robson e o Reison conversando sobre esse assunto. Eu passei por eles e vi o Robson falar para o Carson, você dá aula há tantos anos, não tem um cara para representar? Cara? Aí eu parei, escutei aquilo. Como é que é? Tá tendo um pessoal desafiando aí, vai ter umas lutas. E o Carson não botou ninguém, cara. Não tem um cara para representar aí o jiu-jitsu, a academia. Eu falei, não, eu estou aí, pode botar meu nome. Eita. Nem sabia quem era, o que ia acontecer, porque por ele, você está dizendo que ele não põe nenhuma a uma. Eu estou me oferecendo. Eu estou pronto para representar o Carson Gracie. Porque o Carson Gracie foi um segundo pai para mim. Então, aquela coletânea toda de valores ali que eu aprendi, cara, eu falei, eu tenho que retribuir em alguma coisa. Então, eu vou representar o nome dele. Aí eu fui representar o nome dele. Nem sabia se era vale tudo, se era de kimono. Depois que eu fui saber o que era, porque teve uma invasão do Hollis na academia do Molina, o Molina desafiou, o Hollis tinha morrido, aí apareceu o Molina, juntou um pessoal, o pessoal estava desafiando. Tá bom, eu vou lá defender o jiu-jitsu e o nome do Carson, o segmento Carson Gracie. Porque eu sou discípulo dos Gracie, da formação Gracie, mais especificamente Carson Gracie. Né? Muito bom. Cara, essa frase foi bate-pronto.
que você recebeu? Você, na verdade, você não recebeu, você estava pagando, você estava retribuindo tudo que ele te deu. A gente sempre recebe alguma coisa, né? Sim. Mesmo que eu tivesse apanhado, arrebentado todo, eu estaria satisfeito. Porque eu me doei, eu fui lá retribuir. Pô, sensacional. Isso tem quantos anos, essa luta? Isso foi 84. Nossa, isso tem 40 anos. Vai fazer ano 39 que vem, anos. ano que vem 40 anos. Uau! E até hoje é falado, a gente está aqui falando disso agora. O que é mais interessante, te conhecendo hoje, é que como lá no início a gente falou, na minha época eu tomei muito tapa na cara, hoje não pode porque hoje é bullying. E hoje eu vejo que você tem um método de ensino completamente diferente do que você aprendeu, mas mantendo os valores que você conseguiu captar naquela época. Me explica como é a sua metodologia de ensino hoje, Pindu. Universidade, né, cara? Então eu vejo que hoje em dia, cara, através até desse pensamento que a gente está conversando agora, trocando ideia, bullying, pode isso, não pode aquilo, mais respeito. Então, esse cuidado todo, você tem que buscar conhecimento, né? Você tem que se preparar para atender uma pessoa. Sim. Então, foi o que eu fiz. Então, eu coloquei os princípios da educação física e desporto junto, atrelado aos fundamentos do jiu-jitsu. O segredo é esse. Você pegar tudo que a educação física e desporto me deu, a parte de biomecânica, a parte de socioterapêutica, as aulas de sociologia, de psicologia aplicada, psicologia do desporto, a parte de fisiologia, a parte de biomecânica. O jiu-jitsu é uma biomecânica em movimento, cara. Sim. Então, total. Os professores, cara, eles precisam entender e se preparar para dar uma aula de jiu-jitsu. Então, quando você pega uma alavanca, você cria uma alavanca, você está desconectando toda a anatomia humana do teu opositor. O jiu-jitsu, a forma de você vencer o outro é desconectar a anatomia humana do oponente, cara. Você pega uma chave americana, um armlock, você alavanca as articulações do cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, quadril, você estrangula. O estrangulamento nada mais é do que uma asfixia. Você impede o fluxo sanguíneo ir para o cérebro. Por isso que o cara apaga. Apaga sem nem sentir. A irrigação para o cérebro termina. Ele apaga antes de sufocar, né? Pois é, entendeu? Então o cara quer resistir. Aí, quando ele vai ver, não dá tempo de bater, já apaga. Entendeu? Então, os estudos das alavancas, os estudos da fisiologia humana, a parte circulatória, cardiorrespiratória, tudo isso, cara, é importante você saber reanimar, fazer um socorro urgente para um aluno teu que apagou. Isso tudo é muito importante, você ser um professor completo para que possa enxergar dessa maneira. Então, quando você recebe um aluno ou tem uma turma, você tem que ver individualmente. O ambiente é coletivo, mas o ensino tem que ser individual. Específico, né? Cada pessoa. Você tem que estudar. Por que aquele rapaz veio para o tatame? Qual foi o objetivo dele? O Murilo não falou que era inseguro? Falou, com todas as letras. Então, quantos inseguros eu recebi lá na academia? O jiu-jitsu transforma. Sim. Transforma. Então, você tem que saber transformar. Tirar o cara de uma situação de baixa estima. Sim. E elevar a estima do rapaz que está lá com desconforto psicológico, né? Com dúvidas, tem um distúrbio. Eu trabalho com alunos que vêm de déficit de atenção, problemas, fobias, medos, inseguranças. Então, o jiu-jitsu clínico, o jiu-jitsu terapêutico,
ele transforma, ele ajuda as pessoas. Sim. É isso que os praticantes têm que entender, e também os professores observarem as necessidades desses praticantes. O campeonato é muito bom, cara. O ser atleta é muito bom. Agora, 70% dos praticantes não são competidores. 70% dos praticantes de jiu-jitsu não são competidores. Não são competidores. Eu achava que esse número era até maior de não competidores. Eu estou jogando por baixo. Sim. Entendeu? Pegando a amostragem da academia, por porque exemplo. muitos desses aí se tornam competidores, se transformam e o cara Sim. quer competir, Sim. quer se testar. Sim, depois fica seguro de si. Aí você muda o caminho dele. Sim. Mas até chegar a esse ponto, outros não chegam, porque tem muita gente trabalhadora. Eu tenho advogados, tenho médicos, tenho empresários que trabalham 10, 12, 14 horas, cara, mas usam o jiu-jitsu como uma forma de exercício físico. Sim. Físico e mental. Principalmente mental, né, cara? E acaba se tornando espiritual. Me fala dessa parte, se tornando espiritual. Veja bem, cara, quando você tem uma relação socioafetiva, ele se torna espiritual. A minha relação com o Carlos começou iniciando fisicamente, depois passou a ser mental, e no final já era espiritual, cara. Entendeu? Ele me tratava como filho, cara. Sim. Vamos almoçar, vamos não sei o quê, vamos para Teresópolis. Chega um dia que ele falou para mim, vamos para Teresópolis que eu vou te apresentar o tio Hélio. Eu tinha o quê? 17 anos, 18 anos. Fui para a casa dele de Teresópolis. Depois fui a primeira vez, não deixei de ir nunca mais. Conheci o Carlos. O Carlos andava ali na Figueiredo, ali, ele morava ali, os filhos todos ali. Então, o Hélio conheci depois do Carlos. Depois fui conhecer a rapaziada toda. Helson, Carlinho, Crowley, Hillion, as meninas, Reila, Carla, Kila. E ali, as filhas do Robson. E aí foi formando aquele encontro ali, aquela frequência. E eu fui me introduzindo ali e fui amando cada vez mais o jiu-jitsu. Isso passou o quê? Uma relação socioafetiva, esportiva, e a amizade passou a ser até espiritual, cara. Porque o afeto, ele é espiritual. Sim. Né? Sim. Então, você tem dentro do jiu-jitsu conhecimento cognitivo, que te leva à cognição, você aprender os detalhes, a luta, os fundamentos, te leva à parte psicomotora, que é a parte prática, né? É a parte do físico, é a mente e corpo trabalhando junto, e depois a afetiva, Sim. que é o afeto, que passa a ser espiritual. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.